Meu nome é Alan dos Santos e um dia eu fui chamado no mundo do crime por Castor. Eu era dono de 5 comunidades no Rio de Janeiro. Aos 13 anos de idade que eu comecei no mundo do tráfico, eu fui ser fogueteiro. O fogueteiro na comunidade é o rapaziada que fica olhando as entradas da favela. Quando a polícia chegava, eu anunciava a chegada dos policiais soltando fogos. E logo depois eu virei vapor. Eu vendia droga na comunidade. De vapor, eu virei gerente de algumas funções, gerente de droga, gerente dos meninos que trabalhava lá com o entorpecente. E depois, aos 17 anos de idade, eu ganhei um fuzil 762, que aí eu fui muito usado para guerra. Eu tinha diversos moleques, a minha responsabilidade, a qual eu tinha que armar com o fuzil, eu tinha que armar estratégia antes de sair da nossa comunidade para poder invadir outras comunidades. Já troquei tiro com polícia, já baleei polícia, já tive muitos confrontos com facções rivais e até o ponto de um dia eu sofri uma enrascada, que eu fui alvejado e eu tomei um tiro de fuzil no ombro. E aqui eu carrego essa marca até hoje. Fiquei muito tempo, né, nessa função de ir para as guerras, tomar comunidades, né, que era facção rival. Cheguei a virar o chefe de 5 comunidades. Já fui chefe na comunidade do Amarelinho, onde eu nasci e fui criado. Já fui chefe na comunidade do Parapedo e tinha 3 morros também, que era em Mangaratiba, que era meu também. Eu fazia uns serviços para ele de manutenção de armamento, do material bélico que ele tinha lá, 40, 50 fuzil. E eu era o segurança dele também, um dos braços que ele tinha confiança. E eu estava junto também com o Alan em diversas situações de perigo, de troca de tiro, de confronto mesmo com policiais, com outras facções. E não tínhamos medo de nada, né? Ali a gente estava para matar ou morrer. E eu usei todos os tipos de droga. Eu usei maconha, usei skunk, usei loló, usei lança-perfume, usei balinha. No mundo da criminalidade, praticamente eu era total frex. Eu ostentei muito, a qual eu tive muito ouro, tive muitas mulheres. Chegou ao ponto de, no final de semana, dessas comunidades todas, quando eu juntava meu dinheiro todo, meu lucro, eu tinha quase 60 mil na semana. Mas dentro desses ouro, dentro dessa ostentação toda, desse brilho todo que proporcionava para mim, eu não tinha paz. Quase 20 fuzis em volta da minha casa, mas depressivo. Depressivo, eu tinha síndrome do pânico muitas das vezes. Quando eu botava a cabeça no travesseiro, eu chegava a chorar, porque eu sentia medo, eu sentia angústia, eu sentia um vazio muito grande dentro de mim, porque eu via aqueles camaradas ali que trabalhavam para mim ali, e uma hora eles estavam ali tomando conta da minha vida, e na outra hora eu estava ali tendo que fazer enterro deles. O que meus olhos desejavam eu tinha, o que eu queria comer eu tinha, mas a minha saúde estava debilitada. Veio uma doença ao ponto de eu tomar 12 bolsas de soro na semana e não saber o que era aquela dor, aquela enfermidade que estava dentro do meu estômago. Quando chegava a data do meu aniversário, eu fazia muito show. Show da comunidade, vários cantores de pagode, cantores rap, fazia tudo, mas sempre no meu aniversário, ali eu fazia show gospels, ao ponto de eu mandar vir diversos cantores, inclusive profetas que revelava, né? Eu já cheguei a gastar, eu tô calculando aqui, só pro profeta do Pinks, eu já cheguei a gastar já quase 100 mil reais, já, até mais de 100 mil reais. E ele só vinha para pregar, ele só vinha para participar daquele culto ali no meu aniversário se eu pagasse. Mas como eu gostava, como eu achava que eu tinha aquele temor a Deus ali, né? E aquelas profecias ali, muitas das vezes via de encontro com aquilo que eu queria escutar, e eles falavam ali e eu pagava.
Eu conheci o Alan desde a minha infância, estudamos junto e a gente foi crescendo, se envolvemos no crime e chegou um tempo que eu me converti e quando a gente está salvo, a gente quer salvar. E o Alan passou num momento difícil da vida dele, a qual a enfermidade que ele estava carregando, os médicos não estavam detectando e logo eu percebi que era algo espiritual. E ele vinha me evangelizando durante muito tempo. E um dia eu vi um testemunho de um pastor e eu perguntei para o Hugo se ele conhecia esse pastor. E ele falou que conhecia e eu perguntei se ele podia convidar esse pastor que eu queria conhecer ele. E o pastor veio até a minha casa, aí ele falou, rapaz, essa água aqui está consagrada. Tu crê que tu vai ser curado? Foi a primeira experiência que eu tive com Deus e me chamou muita atenção, porque quando eu bebi aquela água ali, eu bebi a água e eu falei pro pastor, rapaz, eu estava chorando agora, rapaz. Eu falei, pastor, não sei o que aconteceu comigo, mas eu estou bem. E eu posso falar para o senhor, eu estou em paz. Eu não tenho essa paz que eu estou tendo aqui agora há mais de 20 anos. Então eu tive uma resistência muito grande para me chegar até a igreja, eu tinha muita cadeia, então eu tinha medo. Até que chegou um dia que eu falei, eu vou. E uma coisa que chamou muita atenção, que quando eu cheguei na igreja, eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, e eu falei, poxa, aqui é diferente. Os pastores aqui não ficam pulando, não ficam rodando, né? Não ficam falando em línguas, não ficam entregando profecia. Então me chamou a atenção que o bispo que estava no altar, ele estava falando tudo dentro da palavra. E eu ouvi falar sobre o Espírito Santo, que ele podia morar dentro de mim, que era o próprio Senhor Jesus morando dentro de mim. E aquilo me chamou a atenção. E eu olhei para aquele batistério e eu falei que eu queria morrer a velha criatura. E eu queria me batizar naquele batistério. E eu me batizei. Cheguei na comunidade, chamei quem tinha que chamar, coloquei os fuzil, as armas, tudo ali em pé, peguei tudo que era meu ali, coloquei ali em pé, ali, fiz um vídeo e falei que a minha vida não era mais aquela dali, que eu não queria mais aquela vida ali, que eu queria entregar minha vida para Jesus. Saí da comunidade e vim morar perto da igreja. Fui curado da depressão, fui curado da ansiedade, dos medos, dos traumas que eu tive e da enfermidade que veio sobre a minha vida, que era no meu estômago. E ali eu buscando, ali eu perseverando, né? E um dia eu entendi que para me permanecer na fé, eu precisava receber o Espírito Santo. No ano de 2024, numa reunião, no dia 16 de julho, numa quarta-feira, o Bispo Gonçalves chamou e perguntou quem queria receber o Espírito Santo que fosse até o altar. Então, já sedento, eu vi uma oportunidade, foi que eu fui até o altar. E cheguei lá, eu fiz a minha oração sincera para Deus. Eu falei, Senhor, se eu estivesse no seu lugar, eu não sou digno de estar falando isso, mas se eu estivesse no seu lugar, eu não me perdoaria. Mas se o Senhor não me der o teu Espírito, eu não vou permanecer, eu vou ter data de validade. Então foi ali que eu tive um encontro sincero e verdadeiro com Jesus. Ali eu tive a certeza que o Senhor era comigo, que Ele falou que Ele era o meu Pai. Então ali eu fui selado. Então nasceu aquela sede, aquela vontade por alma de eu poder levar aquilo que um dia eu recebi, que foi naquele dia ali. Eu recebi o selo da salvação. Então cresceu esse amor, essa sede pelas almas. Depois de alguns meses eu fui preso, já com a vida liberta, com a vida no altar. E lá eu pregava, falava do Senhor, falava da libertação, que eles podiam encontrar também essa mesma libertação na vida deles. Todas as condenações que eu tinha caíram por terra. Hoje a gente vê o Alan transformado, hoje a gente vê Jesus nele, o caráter dele mudou totalmente. A gente vê essa conduta invadindo as comunidades, pregando a palavra, levando o ID do Senhor Jesus. Eu levo o ID do altar, eu levo o ID do Senhor. Inclusive eu já ganhei almas desses rapazes que um dia foram meu funcionário no mundo do crime. Ele viu que eu precisava de ajuda e me convidou para vir à Igreja Universal. Vi que ele também tinha mudado, eu queria esse Deus que ele tinha conhecido para mim também, e vi que
era bom aquilo ali, larguei toda aquela vida de desgraça, de crime, de droga. E eu recebi o Espírito Santo e hoje eu sou um novo homem. E nasceu dentro de mim essa sede de levar Jesus para as pessoas. E hoje eu sou amigo do Alan na fé. E a gente que outrora guerreávamos para o tráfico, hoje a gente faz parte do grupo Vício Tem Cura e sobe as comunidades levando o Evangelho de Deus aí, falando do amor de Cristo, que há salvação para as pessoas. Hoje o Alan é um exemplo, hoje o Alan é um homem que dá para se espelhar, é um homem íntegro, né? Eu trabalho honestamente, trabalho digno, eu não tenho vício nenhum. Hoje eu tenho paz, hoje eu ando de cabeça erguida, porque o Espírito Santo me deu a certeza da salvação.